Bom, vamos lá. Fico feliz de ter vocês aqui para falar um pouquinho sobre esse tema, que chamamos aqui de Edu Taylor e Action Learning. Eu sei que não estava aqui no título AI, Inteligência Artificial, mas eu quero dividir com vocês algumas coisas que eu tenho aplicado e que eu tenho aprendido e que eu vi na ATD, que assim como tem o CBTD, é um dos maiores congressos, né, de treinamento e desenvolvimento do mundo. A gente esteve lá fazendo a cobertura e eu vou trazer para vocês uma visão estratégica de como é que vocês podem ampliar a visão de vocês para poder aplicar algumas coisas na operação de vocês. Mas vamos lá, deixa eu começar trazendo aqui uma provocação. Quantas vezes você já participou de um treinamento e, olha só, eu estou falando de um treinamento que não fazia sentido para você? Alguém já participou aqui? Várias vezes, né? Eu também já participei. Agora eu vou mudar aqui a pergunta. Quantas vezes você percebeu que sua equipe recebeu um treinamento desalinhado às necessidades reais que eles tinham? Alguém já passou por isso? Perguntas básicas, objetivas. Só que você percebe que eu fiz perguntas aqui que tem palavras que talvez sejam palavras do passado. Treinamento. Hoje a gente tem que olhar para treinamento ou a gente tem que olhar com a visão de experiências de aprendizagem? Tem uma diferença sutil, mas muito profunda. Eu venho da era também, puxa, eu vou aplicar um treinamento. Mas será que as pessoas aprendem só quando elas estão na sala, como numa palestra clássica como essa? Claro que não. Elas aprendem quando elas se encontram com alguém, elas trocam uma experiência, ou quando elas percebem que tem uma dor real e buscam ali alguma informação, ou buscam acessar algum tipo de conteúdo. Então eu quero trazer para vocês provocações para a gente olhar para a nossa atuação como profissional de treinamento e desenvolvimento, entender o que a gente está fazendo bem e aonde que pode ter oportunidades de a gente conectar. O que as pessoas que precisam aprender, precisam se desenvolver, preferem acessar da forma que elas preferem e quem pode disponibilizar um determinado conteúdo ou algum direcionamento. Então é uma palestra bastante provocativa e eu queria começar perguntando para vocês. Imagina o seguinte, você vai em um casamento, como eu tive um dos meus sócios casando nesse final de semana, imagina que você vai num local que é um local mais clássico, as pessoas estão mais formais e os noivos resolvem não vir de traje alinhado com aquele ambiente. Não vai ser estranho? Agora imagina você vai casar na praia, num ambiente mais descolado, e de repente todo mundo vai de smoking. Como é que vai ser isso? Vai ter um desalinhamento. Então quando a gente fala de Edu Taylor, tem muito a ver com educação. Taylor tem a ver com alfaiate. Então como é que a gente faz para criar mecanismos para que as pessoas aprendam de acordo com a forma como elas preferem, no momento que elas preferem? Esse é um desafio. Lá no passado era muito mais difícil, porque nós não tínhamos acesso, como cidadãos comuns, à inteligência artificial como nós temos hoje. Mas quando a gente pensa em Edu Taylor, educação sob medida, cabe trazer alguns dados antes para a gente refletir sobre algumas coisas. Não é apenas uma tendência do Taylor, é uma necessidade, é uma das formas de a gente gerar muito significado. E tem um estudo aqui que LinkedIn fez, que ele percebeu que 76% dos profissionais acreditam que treinamentos genéricos não geram impacto real no desempenho. Tem conteúdos genéricos que podem ser interessantes. Vocês acessam pela internet vários conteúdos genéricos que conectam com a sua realidade. Mas você precisa ter uma capacidade de abstração. Outro dado importante aqui. Empresas que adotam estratégia de personalização no aprendizado conseguem um aumento de 25% no desempenho e 30% na retenção de colaboradores. Hoje, as empresas estão muito preocupadas, os líderes, com a rotatividade de colaboradores. E a gente sabe do desafio de reter pessoas. E como é que a gente usa a aprendizagem para nos ajudar nesse processo? Outro dado importante, com a ascensão da inteligência artificial, que vários de vocês já estão usando, 54% dos RHs percebem, sabem, afirmam que precisam usar isso para personalizar trilhas de acordo com as necessidades dos públicos que eles vão ter nos próximos anos. Então, alguém tem filho pequeno aqui? Qual a idade? 4,5. 4,5? 3? 5, eu tenho uma filha de 8 e uma de 3. Esses dias eu estava sentado no sofá e aí eu estava conversando com a inteligência artificial, que eu estava com algumas dúvidas, e eu comecei a conversar com ela, e aí eu coloquei uma função, que tem uma câmera, e comecei a conversar com a câmera, e minha filha apareceu do lado. Quem você está falando? Aí ela viu o que eu estava fazendo, ela pegou meu celular, foi lá no quarto e começou a replicar o que eu estava fazendo com as bonecas. E começou a brincar com as bonecas, fazendo o que eu estava, replicando o que eu estava fazendo.
Ninguém disse para ela que ela tinha que usar inteligência artificial. Então, daqui 6 meses, 1 ano, tem crianças que já vão saber criar agentes de inteligência artificial. Como é que eu faço isso? Qualquer um de vocês pode sair daqui hoje e criar. Eu não vou ensinar a criar agência AI, que não é meu objetivo. Mas se você pegar uma ferramenta de inteligência artificial e dizer para ela, eu acabei de sair de uma palestra sobre esse tema e eu tenho um desafio de, junto da minha equipe, aplicar inteligência artificial para personalizar trilhas de aprendizagem e eu preciso que você me ajude a criar um agente de inteligência artificial no chat GPT, com essas características. Você pode me ajudar? O que vocês acham que vai acontecer? Vocês vão criar. Só que quantos de nós estamos fazendo isso? Às vezes a gente acha que o conhecimento está muito distante. Então como é que a gente usa a inteligência artificial para nos ajudar nesse processo? Só que não adianta você querer usar uma IA, como o pessoal ouve eu falando esse prompt, fala, salva esse prompt. Na verdade eu não faço sempre o mesmo prompt, embora tenha frameworks de prompts. Eu na verdade uso a inteligência artificial para me dar superpoderes. Então hoje a gente tem uma vantagem. A gente pode usar a inteligência artificial, mas se a gente não desenvolver inteligência humana e não mudar a nossa mentalidade, a gente vai ter dificuldade em aplicar isso. Então eu queria, antes de falar de IA, eu queria falar um pouquinho do conceito americano, né, que é o one size fits all, que é tamanho único serve para todos. Durante muito tempo isso fazia sentido. Pega um tamanho único, padroniza. Você quer uma roupa padrão que todo mundo tem? Claro que não. Hoje as pessoas querem experiências individualizadas. Hoje, até para você assistir um filme, entra no Netflix, até o jeito que você prefere ver o tipo de visualização, eles têm inteligência que torna aquele conteúdo mais palatável para você. Então, quando a gente pensa no modelo Taylor, a gente desenvolveu aqui um framework que é muito mais do que uma técnica, é um jeito de olhar, que é um acróstico do termo Taylor, que veio ter aqui conectado com como é que a gente identifica as reais necessidades de aprendizagem. Sabe, pô, Carlos, mas isso é básico. Legal, isso é básico. Mas eu vou pegar um exemplo muito objetivo. Quantos de nós não recebemos demandas dos nossos clientes internos que falam assim, eu preciso de um treinamento de feedback, de cultura inclusiva, trabalhar saúde mental. Isso é a necessidade ou isso é o que ele imagina que vai resolver o problema? O que vocês acham? Isso é o que ele imagina que vai resolver o problema. E aí a primeira cilada que muitos profissionais de TI caem, que eles fazem o quê? Ele vai lá, pega um produtor de prateleira ou pega alguma coisa que ele tem e oferece para aquele seu cliente interno para poder disponibilizar uma solução de aprendizagem, um artefato digital, seja lá o que for. Será que isso é saber a real necessidade? E aí tem uma capacidade que profissionais têm que conseguem navegar além da superficialidade. Então eu vou pedir para vocês imaginarem o seguinte. Imagina um iceberg. A ponta do iceberg é o quê? É o que os nossos interlocutores dentro das empresas trazem para a gente. O que está por baixo do iceberg, a gente só vai acessar se a gente tiver alguém do outro lado muito maduro ou se a gente tiver a capacidade de fazer um diagnóstico aprofundado. E a gente vai entender, pô, peraí, você está querendo um programa de saúde mental, cultura inclusiva, né, para ensinar os líderes a darem feedback para quê? Puxa, porque eu estou precisando diminuir a rotatividade. Tá, mas diminuir a rotatividade em quanto? Aonde? Me explica melhor. Quando você tem profissionais de T&D que tem um nível de profundidade maior, ele vai começar a entender que pode ser que um treinamento resolva, ou pode ser que o que vai resolver, às vezes, é destravar o potencial daquela equipe, transformar o interlocutor naquele grupo um multiplicador, e ele mesmo vai ensinar para as equipes. Então, o que muda? E o que tem evoluído? A forma de a gente olhar. Treinamento. Para como é que a gente desenvolve uma cultura de aprendizagem e a gente entende o que é a real necessidade daquele público de interlocutores que a gente precisa apoiar, ajudar a gerar desenvolvimento e tudo mais. E aí a gente parte para uma segunda questão, que é como é que a gente adapta o conteúdo ao perfil de cada profissional. Isso pode passar por uma adequação de repertório, isso pode passar por um formato específico, isso pode passar por N coisas. Vou dar um exemplo. Eu vou agora, dia 20, na última semana de agosto, para uma cidade chamada Campo Novo do Parecis. Eu sou daqui de São Paulo, a gente atende empresas de vários segmentos, mas eu não estou o tempo todo no agronegócio. Muitos momentos eu estou com instituições financeiras, indústria, vários outros tipos de mercado. E aí eu vou viajar, já é um cliente que a gente atende, e eu preciso usar de uma educação personalizada numa entrega síncrona. Aí você fala assim, Carlos, como é que você consegue se preparar para adequar o repertório com uma entrega que já está pronta para fazer uma educação personalizada? Como usar IA para isso? Cara, muito simples. No dia que eu estiver indo no avião, eu vou ter lá, vou até Campo Grande, acho que pego mais 500 quilômetros até lá, o que eu vou ter que fazer?
Eu vou aproveitar o tempo que eu estou lá no aeroporto e vou chamar a IA para conversar comigo. Eu vou dizer para ela, oi, tudo bem? Se quiser conversar, né? Embora eu falo que não é bom você perguntar, chama ela porque ocupa a memória e tal, mas normalmente, eu pergunto para a IA, você consegue me ajudar? Então eu normalmente imagino que eu tenho como se fosse um mentor comigo. Falo, eu estou indo para Campo Novo do Parecis, é uma região onde tem produtores. Isso é um caso real. Eu não estou preocupado com o prompt, eu estou preocupado com a mentalidade. Pensa, eu estou indo para uma região que eu não estou acostumado a falar com aquele público o tempo todo e eu preciso ganhar repertório. Então eu vou dizer, eu estou indo para Campo Novo do Parecis, eu preciso que você me ajude a ganhar repertório, que eu vou falar com produtores de milho, soja e algodão. E tem agropecuária. E eu preciso que você me ajude a entender as diferenças das preocupações do modelo de negócio de cada produtor rural. E eu preciso que você, inclusive, me ajude a entender se eles estão no período de safra, safrinha, tarará. E você consegue me ajudar? E eu, às vezes, uso o fone para ir mais rápido, em vez de digitar. A IA vai lá e me traz as informações. Eu leio e eu digo, puxa, legal. Agora vamos imaginar que eu estou indo visitar uma algodoeira. Como é que funciona o processo produtivo de uma algodoeira? E eu estou indo representar uma empresa que chama Fendt, que trabalha com colheitadeira, do grupo Sotrec, e eu preciso que você me ajude a entender quais são as potenciais necessidades que esses interlocutores têm e como que eu posso, talvez, fazer um mapeamento consultivo com tal modelo de perguntas, que eu já tenho esse modelo. Se você quiser, você copia um framework e joga para a inteligência artificial e deixa ela responder para você. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque qualquer um nessa sala pode fazer isso saindo daqui hoje. Se você entender que você tem um superpoder na mão, você faz isso. E eu vou ter 500 quilômetros para conversar com os gestores. Eu vou chegar lá sabendo mais que eles, não. Vou falar, deixa eu entender. Aqui na região de vocês, como é que está o período de safra, safrinha? Começar a fazer perguntas. Agora vamos lá, vamos dar um passo para trás. Eu só consegui mandar esse prompt porque eu tenho a mentalidade do que eu preciso desenvolver para ir para lá. E a gente usa a inteligência artificial a nosso favor. Isso pode ser você criar trilhas online com vários formatos e tudo mais. E a gente tem que entender qual é o impacto do aprendizado. Ou seja, que tipo de impacto é que a gente quer gerar? Vai além da avaliação de reação. O que a gente quer gerar de mudança naquele grupo, naquele grupo de interlocutores que a gente vai treinar, que pode ser qualquer nível dentro de uma organização. E como é que a gente cria essas trilhas de aprendizagem sob medida? Proporcionando uma experiência, né, que é on-the-job experience, no dia a dia. E a gente precisa criar mecanismos para ter feedback em tempo real. Então, se você desenvolve essa lógica, seja por uma solução síncrona, ou seja, por uma trilha assíncrona, como assim, cara? Você pode juntar essas duas coisas, usando de objetos, artefatos digitais, e a gente tem já vários mecanismos que a gente consegue, em cima de uma determinada atuação, receber um feedback em tempo real. Você já tem CRMs, por exemplo, que já conectam isso. Você consegue, por exemplo, ter um mentor preparado para dar um feedback para um gestor, baseado no código de conduta, dentro de compliance, para ele pensar numa conversa difícil. Antigamente, quanto tempo demoraria para vocês acessarem isso? Muito tempo. Então, quando a gente pensa em aprendizado sob medida, a gente precisa fazer uma analogia, e eu sempre gosto de fazer isso, com o alfaiate. O que o alfaiate faz? Vamos acompanhar aqui. Um alfaiate, ele tira medidas exatas do cliente. O que a gente precisa fazer? Mapear as necessidades individuais dos colaboradores. Ele escolhe tecidos e materiais adequados. Mostra para o cliente tomar a sua decisão. O que a gente precisa fazer? Selecionar os conteúdos e métodos de aprendizagem propostos. Ah, porque vídeo não funciona mais, o pessoal não tem paciência. Depende. Qual é o público, qual é o tempo. Então, não é uma coisa ou outra. É como é que a gente domina de forma sistêmica tudo que tem à disposição para a gente poder gerar uma experiência de aprendizagem. Não é treinar. Porque pode ser que você tenha um treinador, mas pode ser que o que a gente precisa fazer é mostrar o caminho para como é que as pessoas podem aprender. Então, às vezes, quando você mostra isso, você destrava um potencial muito grande. O alfaiate desenha e ajusta o corte conforme o corpo. E a gente? O que a gente faz? A gente cria trilhas de aprendizagem adaptadas ao perfil do profissional. Então, hoje, por exemplo, quando eu vou criar uma trilha de aprendizagem, às vezes eu tenho pouco tempo, com nível de complexidade maior, com nível de exigência maior, com nível de especificidade maior. E com recurso limitado. E aí? Como é que a gente faz isso?
Eu vou contar os casos práticos, porque eu acho que isso gera insight. Tem um grande banco que a gente atende, um dos líderes lá do grupo de especialistas me mandou uma mensagem, falou, Carlos, cara, eu tô precisando de uma ajuda aqui, que eu tô precisando transformar um conteúdo com o tema Sistema Financeiro Nacional. E eu preciso transformar esse conteúdo em algo dinâmico e tal. Eu queria só trocar uma ideia com você, eu já entendi, ele não queria contratar a gente, ele queria só bater um papo e queria ter uma consultoria gratuita e tá tudo bem. Que é um cliente, parceiro e tal. Eu entendi o que ele queria, ele estava com pressa. E ele não é de aprendizagem como a gente, ele é da área mais técnica. O que aconteceu? Marquei de falar com ele. Falei, me conta aí. Ele falou, então, eu tô aqui com conteúdo, eu vou ter que aplicar daqui uma semana. Eu falei, daqui uma semana? Eu tô querendo criar uma trilha assíncrona com vídeo. Eu falei, uma semana? Do jeito que estava o material bruto? Eu falei, talvez você não consiga. Por que você não faz uma entrega assíncrona, pilota, depois você pode transformar numa trilha online? Mas vamos lá, o que você está precisando? Aí ele não tinha alguns fundamentos. Que você pode começar trazendo a visão do que é aquele conteúdo, como é que funciona, como que isso é um exemplo prático e fazer as pessoas aplicarem com case, com uma atividade, é um formato. Ou você pode começar colocando o pessoal para simular um caso, que tem a ver com o dia a dia, eles não vão conseguir, e você traz para ele todo o aparato de conteúdo e você gera desenvolvimento em pouco tempo. Aí eu estava conversando com ele, e aí ele não tinha orçamento, tinha pouco tempo, eu falei, vamos usar a IA para ver se ela consegue ajudar a gente aqui? Aí eu peguei, estava com ele conversando, aí fui lá na IA. Falei, eu estou precisando, junto com um cliente meu aqui, desenvolver um conteúdo com elementos de gamificação para tornar esse conteúdo mais atrativo, usando o método AIDA. Quem é de marketing já viu, chamar atenção, interesse, desejo e ação. É uma das metodologias mais antigas de abordagem comercial, mas porque a internet ele tem isso. Então, falei, eu preciso que você me ajude a tornar os temas como se fossem missões, para fazer uma entrega no formato síncrono e assíncrono. Eu vou precisar depois transformar isso em meia hora de entrega. E eu preciso que você me ajude a tornar o título mais interessante, ter um conteúdo direto ao ponto, tá aqui os temas. Aí joguei para a IA, devolvi e falei, o nome do vou por aqui é o cliente, falei, dá uma olhada, vê o que você acha. Pô, você já me deu um monte de luz e tal. Eu estou contando isso para vocês porque no meu prompt eu disse, inclusive, o público que a gente vai falar é um público que atende comerciantes desse jeito, era um público simples, eu tenho que ser uma linguagem muito simplificada. A IA fez o quê? Ajudou a preparar uma trilha rápida, com custo baixo, de forma direcionada e customizada. Faz sentido isso para você, gente? Eu estou tentando trazer uns exemplos práticos para trabalhar mentalidade. Isso você poderia fazer o quê? Falando com um especialista. Então, isso tem a ver com educação sob medida. E aí, você pode, como um alfaiate, personalizar botões, costura, bolsos. A gente personaliza atividade, formato, vídeo, jogos, mentorias. Enquanto um alfaiate realiza provas e ajustes contínuos, o que a gente faz? A gente acompanha o progresso, ajusta conforme aprendizado, de forma mais real-time. E o que um alfaiate faz? Ele entrega um traje único, feito sob medida. Essa camisa eu queria vir para fora, mas como o alfaiate deixou ela um pouco maior, que eu fiz umas camisas novas, e aí eu vou devolver para ele. Mas ele faz o quê? Ele vai lá, te mede, e ele te entrega algo exatamente sob medida. Por quê? Porque isso é o que faz a diferença. Se você tem acesso. Então, o que faz nas grandes empresas a gente tem impacto? Vocês aqui são de grandes empresas, ou estão conectados com as maiores empresas do Brasil. A gente tem recursos, tem acesso, tem inteligência. Inteligência que às vezes está dentro da organização, que não está só na área de T&D. Tanto é que a área de educação é uma área extremamente estratégica e todas as empresas, em algum momento, vão se tornar empresas de educação. Seja para educar cliente, seja para educar internamente. Porque uma das principais dificuldades que as empresas têm para inovar é ter pessoas dentro da empresa que não aprendem. E a gente volta a ter que ensinar a fazer o básico que a filha de 4 anos de algum de vocês já sabe fazer e faz isso naturalmente. Porque quando a gente vai ficando adulto, o nosso cérebro vai querendo replicar padrão. E a gente está tendo que reaprender padrões. E essa questão de reaprender padrões faz a gente entender o que a gente precisa fazer, garantir um aprendizado relevante e de alto impacto. E às vezes isso pode ser uma trilha sofisticada, com alta tecnologia, ou às vezes pode ser uma pequena adequação de repertório que você usa uma IA, ou você chega antes num treinamento e fala, você trabalha com o quê e tal? Você entende, você está aqui há quanto tempo, ele te traz uma informação, você adequa o repertório. Porque quem só vende produto empacotado, dependendo do público, tende a virar commodity.
Conteúdo virou commodity. Plataforma de tecnologia virou commodity. O que vai tirar a gente do commodity? A capacidade com a inteligência humana de a gente conectar essas coisas. E aí você pode usar várias tendências de T&D. Eu não quero ficar falando de tendências aqui, mas sei lá, algumas talvez para alguns nem é tendência, já é passado. Eu posso usar social learning, que é aprendizado social, learning analytics, posso usar o LIFO, que é o learning the flow of work, que é o aprendizado enquanto a pessoa trabalha. Você pode usar vários formatos de entrega. Quer tirar foto aí? Tira a foto aí. É porque eu não quero falar de cada tópico, eu queria só ampliar a visão. Como eu falei, essa aqui é uma palestra, eu optei em não fazer muita atividade porque eu quero provocar, uma palestra mais clássica, provocativa de ampliação de visão. Estava até falando com o Felipe hoje de manhã, né? E aí você pode usar microlearning, nanolearning, não importa. Você pode usar vários formatos de entrega. Pô, vou empacotar, vou envelopar determinados mecanismos de aprendizagem, pode ser um treinamento, uma videoaula, né? E vou conectar tudo isso. Então imagina, por exemplo, qual é o meu desafio hoje como líder empresário na Bravende com o meu time comercial e de projetos? Chega uma demanda, a gente vai lá, entende qual é a dor e a gente precisa, em cima daquela dor, desenvolver uma solução personalizada. Só que quando eu vou pensar numa solução personalizada, junta, puxa, lá 15 anos atrás eu fiz formação em dinâmica de grupo pela SBDG. Pô, eu tenho uma visão de dinâmica de grupo que não é aplicar dinâmica. Pô, estudei um monte de outras coisas. Né? Se alguém conhece aqui, pô, eu começo a pegar uma série de coisas e eu preciso pensar numa solução, se eu tiver nesse papel, em como fazer uma solução dentro de recursos, dentro de tempo e tal. Qual é o meu desafio agora? Como é que eu uso inteligência artificial para ajudar a ter um input de informação, sair um output dentro de tudo que a gente pode desenvolver? E a tecnologia, ela potencializa isso. Então, hoje, a gente vive um momento onde a gente começa a se questionar, será que a inteligência humana é o que vai fazer a gente crescer ou será que é a inteligência artificial? O que vocês acham? Quem acha que a inteligência artificial vai tirar o lugar de muito humano aqui? Pessoal, humana, será que essa é a pergunta, né? Inteligência humana ou artificial? Na verdade, gente, não é olhar para a inteligência humana ou artificial. Será que é olhar a inteligência humana e artificial? Ou será que é usar a inteligência humana com inteligência artificial? É com, e é o que a gente chama de inteligência ampliada. O que é inteligência ampliada? Acho que há 2 anos atrás, se eu não me engano, eu fiz uma palestra com esse tema. Não sei se o Rô estava lá, foi na plenária, eu falei sobre esse tema em 15 minutos. E hoje, você pergunta, quem está usando IA e tudo mais? Um monte de gente já está usando, fazendo coisas incríveis. O Felipe me mostrou hoje de manhã como ele criou um painel lá com IA, que eu falei, caramba, que legal, me passa aí, me indicou uma ferramenta e tudo mais. E a gente, o que é inteligência ampliada? Junta a sua inteligência humana com a inteligência artificial e, como vocês estão no mundo organizacional, a inteligência organizacional de todos que estão naquele coletivo. E se você tem uma visão de ecossistema menos linear, você começa a perceber quem está conectado com esse nosso contexto organizacional. Fornecedor, cliente, parceiro. E se você olha de uma forma mais sistêmica, usando a tecnologia, com a visão de educação personalizada, você vai entender, isso é de prateleira, encaixa aqui. Ou talvez eu vou ter que criar um mecanismo para, de acordo com o que a pessoa precisa, puxar um elemento de conteúdo pronto e conectar. Tem empresas que têm capacidade de fazer isso, tem budget para fazer isso, mesmo internamente. Às vezes só não parou para fazer, porque ainda está aprendendo a usar a tecnologia. Então tem muita coisa que vocês não vão achar só em fornecedores aqui. Tem coisas que é um mecanismo que você destrava, que às vezes você encontra dentro da própria organização para você fazer, que pode custar muito dinheiro, às vezes pode ter gratuito na ferramenta que já está lá disponível. Tem empresas que já tem o Copilot disponível. Tem empresas que... Quanto que a gente está usando isso? E aí eu fiquei pensando, o que eu vou trazer? Eu estava conversando hoje de manhã com o Felipe. Falei, Felipe, estou pensando em levar isso para a palestra e tal, né? Que bom, o Felipe é da comissão. E aí eu estava contando para ele, porque eu tive na ATD agora, há um mês atrás, foi um mês atrás, Marcelo? E aí nós fomos para fazer a cobertura da ATD. A gente tem o videocast que chama Fala T&D, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, tem mais de 200 conteúdos. É muito legal, a gente produz junto com a BTD, e mais do que lá ensinar, pelo contrário, se vocês verem, a gente só vai lá aprender. Porque a gente vai lá entrevistar um monte de gente, é muito legal, e a gente foi fazer a cobertura. Aí nós fomos. Para quem nunca foi, vale a pena se programar, né? E hoje mesmo, se você não tiver inglês, você pode usar ferramentas que te ajudam a traduzir algumas coisas. Se alguém precisar de dica, eu dou a dica para vocês. Então, aí fomos. Aí tava lá, eu, Marcel, né, que é líder lá de treinadores do nosso time, tava Elis, que é líder de comunicação, e eu não sabia o que a gente ia produzir.
Aí o Igor foi com a gente, que a gente tinha uma missão, o Igor estava com a missão também de produzir conteúdo para o Fala TD, e aí a gente estava com o nosso outro profissional de back-office, e a gente levou um cinegrafista para fazer, e tinha o nosso time aqui apoiando. Aí no primeiro dia de manhã, sábado, aí ele chegou, a gente sentou lá, acordamos, estava lá até de pijama, conversando, né? Bom, hoje vai abrir a livraria e tal. Falou, a gente tem uma missão aqui. Eu falei, qual a missão? Ele falou, a gente tem que produzir pelo menos 150 conteúdos. Eu falei, oi? Eu vou ter que fazer network, visitar a feira, conhecer, passear em Washington e produzir 150 conteúdos? Aí a gente começou a conversar e tal. Eu falei, bom, legal. Então qual que é o padrão de artigo que a gente vai escrever? O que a gente tem que produzir de vídeo? Quem que a gente vai entrevistar? Como dividir as atividades? Como é que vai ser? Cronograma, tempo, palestra, tal. E traduzir em inglês, fazer isso. Aí eu olhei e falei, e se a gente criar um agente de IA que nos ajuda nessa cobertura? Aí ela falou, pode ser. Eu falei, porque não vai dar tempo de a gente fazer tudo isso. Ou, se a gente for fazer tudo isso, a gente não vai dormir bem, não vou conseguir fazer network, eu não vou aproveitar tanto. Aí eu fui na inteligência artificial, falei, eu estou precisando criar um agente de IA na nossa missão aqui, que a gente precisa fazer a cobertura, buscando as principais tendências, o que está acontecendo, e eu preciso que as informações que a gente captar, você me ajude a entender, conectar com o que a gente faz no Brasil, que é isso, isso e isso, tarará, e eu preciso que isso se torne mecanismo de comunicação, porque a gente quer voltar e treinar o nosso time, que não está tendo esse acesso, e dar acesso a quem nunca foi. E a gente precisa ter vídeo, artigo com tantos caracteres, preparei o agente, aí a gente transformou lá, a gente usou o ChatGPT para isso, e aí eu olhei para a gente, falei, vamos testar. Aí primeiro dia ele falou, tô indo aqui para atender assim assado. Pô, começou a funcionar. E aí eu ganhei um amigo, um superpoder no evento, que me ajudou e ajudou o nosso time a produzir o conteúdo do jeito que acontecia. Então eu ia na palestra, assistia, a gente compartilhava numa rede os conteúdos, eu jogava para IA, gravava o que eu estava vendo, conectava com o Brasil e pedia para ela, o agente lá, num sistema inteligente de processamento, organizar. E aí todo mundo saía da palestra, eu ficava uns 5, 10 minutos, aprendi o que eu não tinha entendido, organizava a informação, já traduzia para português, e aí eu saía, gravava um vídeo. Entrava no CapCut, bota a legenda, vídeos mais informais. Tinha o nosso time fazendo vídeos mais estruturados, com a produtora, editado, que demorava. A gente ficava à noite até subir, mas eu, em meia hora, 20 minutos, eu já botava o vídeo no ar, com a legenda, e já criava a legenda, e ia lá encontrar o Ross. E aí, Ross, como é que você viu na palestra tal? E vou pro próximo. Vocês acham que eu conseguiria fazer isso sem a ajuda de uma IA? Então, eu aprendi demais. Foi uma dos eventos que eu fui para atender meu 4º ano que eu mais aprendi, que eu mais produzi e que eu mais aproveitei e que eu descansei. E se não descansei foi porque a gente aproveitou o networking, o happy hour e tudo mais. Eu estou trazendo isso para vocês porque eu queria que vocês pensassem de forma ampla e eu assisti uma das apresentações lá, conectadas com algumas coisas aqui, eu queria trazer para vocês uma visão. Teve gente que estava comigo nessa palestra e eu dei uma reformatada nisso para trazer para vocês. Ele falou, pô, mas eu não entendi. Ele esperava aprender a fazer um prompt. Eu falei, cara, você não percebeu o que ele ensinou para você? Eu estava com uma visão estratégica. Eu não estava com uma visão operacional. Porque se operacional eu não sei, contrata alguém que sabe. Vocês estão em organizações que vocês podem contratar gente. Mentores, que custa barato. Mais barato que um treinamento de um dia, dependendo, para te dar uma dica lá se você quiser. Dá para fazer isso. Ou usar IA para isso. E aí eu comecei a enxergar algumas coisas que a gente já estava fazendo e eu queria mostrar isso para vocês. A jornada de personalização com a visão do prompt ao agente de IA. Quem aqui já usa agentes de inteligência artificial? Levanta a mão. Bacana, bastante gente está usando agente. Quem aqui usa prompts? Porque agente é diferente de prompt. Prompt é um comando que eu dou para a IA e ela automaticamente responde. O agente, você cria um agente, que é um sistema inteligente preparado para captar informações de acordo com seus inputs, características e te dar um output, outras informações. Deixa eu mostrar para vocês a evolução e vocês pensarem o que vocês estão fazendo na empresa. Porque eu estava essa semana passada com uma consultora e ela falou, vocês estão usando IA? Ela falou, a gente está com um sistema com o nosso time comercial, colocando um SDR para fazer o primeiro atendimento. Eu falei, pô, vocês já estão automatizando algumas coisas. A gente contratou uma ferramenta que capta a informação do atendimento do time e dá um feedback. Falei, e o time de vocês, quando vai falar com o investidor, eles estão preparados para usar IA? Ah, não estão usando. Falei, seu líder, quando pega aquela informação para dar feedback, ele consegue dar um feedback estruturado? Tem os princípios definidos? Tem?
Falei, então mas vocês estão evoluídos em algumas coisas. Você só precisa concatenar. Aí, a primeira coisa, jornada de personalização, é o prompt inicial. Comandos livres e pouco eficientes. Como, sei lá, 3, 4 anos atrás eu comecei a usar. Oi, eu queria entender o que é social learning, por exemplo. É um prompt simples. Aí você começa a ter prompts que são um pouco mais refinados. Ajustes para obter respostas melhores. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero que vocês peguem a mentalidade. Estávamos lá na TD, maravilhoso, cara, produzindo conteúdo saindo, e eu aprendendo. Segundo dia, a gente saiu, acho que isso era segunda-feira. Era segunda-feira, Marcelo, você vai lembrar, que aí a gente estava saindo, vamos comer alguma coisa. Produzimos pra caramba, acho que era umas 7 da noite, vamos num restaurante. Fomos num restaurante, aí tô no caminho, aí eu parei e falei, a gente tá aqui aprendendo só com o americano. Poucas pessoas de outros lugares do mundo. Foi legal essa cobertura. Eu queria conhecer outros lugares do mundo e aprender mais. Aí eu virei pro Igor, eu falei, Igor, o que você acha se a gente fizesse o Fala T&D pelo mundo? Ele falou, você vai inventar coisa? Ele não falou isso, né? Mas a gente lá, eu já... Aí, eu falei, por quê? Eu falei, a gente vem aqui só aprender com o americano. Eu falei, seria super legal. A gente com fome foi no restaurante, aí eu falei, tive uma ideia. Peguei a inteligência artificial, o agente. A gente está aqui fazendo a cobertura do evento, está sendo muito legal e tal. Só que eu percebi que a gente está aprendendo muito com o americano. E eu queria conhecer o que tem no mundo de educação. Você consegue me ajudar a pensar como que eu poderia fazer o Fala T&D pelo mundo? Quais são os principais estilos, culturas que tem de aprendizagem no mundo? Você consegue me ajudar? Desliguei o celular, fui no banheiro, sentei para almoçar, para jantar. Passou 20 minutos, meia hora, esqueci. Depois eu falei, peguei o celular. Falei, pessoal, já tenho uma ideia aqui. Como assim? Aí eu falei, a gente pode começar fazendo pelos países nórdicos que vão para a Finlândia, lá onde tem liderança humanizada. Eu vi aqui que lá na China eles estão trabalhando... Aliás, isso quem me ensinou foi a IA naquela hora, porque eu não tinha feito a pesquisa. Aí eu falei, inclusive na China, a gente podia ir para a China, porque na China eles estão usando inteligência artificial já com crianças na escola. Aí o Igor falou, sabe que lá teve um negócio na Índia de um pensador que colocou um computador para as crianças carentes, não ensinou. Aí a gente começou a discutir. Eu vi essa palestra desse cara, me fala aí quem é. Comecei a pesquisar. Aí saí de lá, falei, já sei. Aí voltei, a gente foi dormir, eu fiquei lá. Falei, caramba, a gente podia fazer essa caravana e buscar o que tem no mundo. Então a gente vai fazer isso. Eu não sei quando ainda, não virou ainda meta, porque não tem data, mas vai acontecer. Aí, beleza, estamos lá e no dia do happy hour. Estou lá no happy hour e tal, a gente conversando, encontrei a Val, uma amiga nossa, cliente nossa lá da Globo, lá acho que de Uberlândia. Val, e aí e tal? Vamos te ver aqui, não sei o quê. E você, Carlos, como é que tá? Tarará. Foi uma amiga que conheci num curso que a gente fez, lá da Singularity, aí, conversando. Falei, a gente tá fazendo a cobertura e tô pensando em fazer o Fala T&D pelo mundo. Carlão, você viaja, né? Virou, me chamou de Carlão. Falou, mas sabe o que você podia fazer? Você podia ir pro Butão. Falei, Butão? Como assim? Ela falou, eu tô indo pra lá. Falei, não brinca. O que tem no Butão? Ela falou, o país que tem maior índice de felicidade no mundo. Falei, sério? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tô pensando aqui, falando com uma amiga, que ela me falou que a gente podia ir pro Butão. O que teria no Butão interessante pra gente ver sobre aprendizagem conectado com o mundo corporativo? Aí brinquei, conversando, um bate-papo, fui embora. Vim para São Paulo. Aí cheguei um dia e falei, puxa, que legal. Aí um dia eu tava lá no sofá e tal, porque eu não tô com agenda para ficar colocando energia nisso agora. Mas sobrou um tempo, veio a ideia, falei, não vou ficar com a ideia na cabeça. Antigamente eu escrevia no papel. Eu falei, vou melhorar essa ideia. Eu falei, lembra daquela conversa que a gente teve, que tem as informações aí da viagem? Você consegue me ajudar a estruturar um modelo que eu possa entender quais empresas do Brasil teriam interesse em patrocinar um evento como esse? Como é que seria isso? Tarará, 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 tarará. O cara me deu, falou, inclusive eu não tenho experiência com patrocínio de eventos desse tipo, como é que seria? Ele me deu, inclusive que empresas são clientes nossas. 4 que apareceu na lista são clientes nossos. Gente, eu queria dividir com vocês que qualquer um de nós pode fazer isso. E eu não estou querendo falar aqui de videoaula só disso. É para qualquer coisa. E o prompt refinado, você pode estudar frameworks, mas se você entender que você pode usar a inteligência artificial para aprender, evoluir, co-construir com você, você vai poder usar para uma série de coisas. Aí um cuidado. Peguei lá um prompt, peguei lá uma resposta, copiei e colei, vem tudo negrito com a pontuação, porque tem padrão IA.
Se a gente não der um talento naquilo e não trabalhar, fica claro que aquilo aí perde a humanização. Então eu não vou pegar o que colocou na viagem, eu vou agora entender, vou pesquisar, vou olhar as instituições, vou buscar, vou aprender, vou arquitetar informação, vou montar um grupo, vou entender como é que funciona viajar, se faz sentido, se não vai. Mas a IA, ela fez o quê? Ela acelerou uma coisa que eu demoraria muito tempo e que eu não tinha ideia. Mas o mais legal disso é que se eu não fizer o Fala T&D pelo mundo, eu pelo menos já sei quais são as regiões do mundo e o que tem de cultura em cada lugar e começa a aparecer informações para mim, porque agora eu estou com isso na minha cabeça. Aí você vai evoluindo, nível 3, olha só que legal. Aí a gente tem o prompt mais estruturado, que é aquele que você usa frameworks. Eu não trouxe aqui porque vai tomar tempo, mas você pode olhar na internet, pesquisar sobre, puxa, eu quero aprender frameworks para criar prompts. Aí a gente tem um quarto ponto, que é criar a biblioteca de prompts. Quando você está dentro da empresa e você não tem pessoas que estão acostumadas, você pode fazer prompts, estruturar e criar biblioteca de prompts. Aí você vai evoluindo, você vai criando prompts conectados em fluxos produtivos. A automação, né? A gente pode automatizar integrando com ferramentas. Então tem formas de você fazer isso. Você pode desde pegar um Excel, colocar alguém de TI da sua empresa com uma API e que vem um input e sai um output, ou contratar uma ferramenta, ou desenvolver uma solução. E se a gente seguir um pouco mais, a gente vai chegar no 7, que é agentes autônomos, que são IAs com memória, raciocínio e orquestração. Isso vai acontecer. E aí a pergunta é, aonde que a gente está atuando aqui? Quando eu olhei para isso, eu falei, puxa, que legal, porque eu comecei a ver o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou indo bem, o que eu não estou, para a gente ir ganhando maturidade e consciência. E aí eu optei em trazer isso para vocês, porque se vocês saírem daqui com provocações, porque aqui é 1 hora, vocês vão poder buscar muito mais respostas para aquilo que vocês vão estar querendo encontrar. E aí você fala assim, legal, Carlos, mas o que é um agente de AI? Talvez alguns de vocês chamam de agente de AI o que é prompt. Porque a gente aqui não é de tecnologia. Eu não sou de tecnologia de base. Então, e eu tenho um aprendizado muito empírico com isso, porque eu sou de educação e eu uso IA para fazer o que eu demorava muito tempo. Na prática é isso. Então imagina que um agente de AI é como se fosse um sistema inteligente, só para simplificar aqui, que a gente tem esse sistema que a gente está chamando de agente, que recebe inputs, que pode ser um vídeo, um áudio, código, 3D, sensor, que automaticamente esse input faz com que esse agente, com capacidade de chamar, responder, raciocine, consiga acessar ferramentas, dados, cria memória e ele consegue ter um output, porque ele escreve, ele fala, e esse output pode vir de texto, pode vir de imagem. Então hoje, se você pegar um GPT, você consegue conversar com o GPT e tem câmera. Eu fiz o teste com uma outra IA, que eu tirei uma foto e falei, onde você acha que eu tô? Eu estava no SXSW, que é um evento em Austin, e ele demorou lá 40 minutos, a Manus AI, que é uma chinesa, e ele achou onde é que eu estava. Caramba, que loucura. Então isso daqui é uma lógica. E aí se você entende que o que você fazia sem a tecnologia pode ser potencializado, melhor. Só que se você não pensar em experiências de aprendizagem, não conseguir dominar a lógica de elementos de gamificação, que você pode aprender também se você nunca parou para estudar. Poxa, eu queria aprender sobre os principais pensadores de gamificação. Como é que isso se aplica no meu dia a dia? Antigamente você tem que fazer um curso. Você pode fazer um curso. Mas a IA te ajuda a fazer isso. Então não é a IA, é a inteligência ampliada. E aí, porque eu tenho mais 5 minutinhos aqui para a gente fechar, cria uma biblioteca de prompts. Se você não está acostumado a fazer isso, vai treinando e você pode criar dentro da sua organização biblioteca de prompts para poder fazer o quê? Gerar desenvolvimento. Você tem prompts para criar trilha, você pode fazer uma série de coisas. E tem gente que fala assim, pô, mas você não tem medo? Eu falei esses dias com um profissional do nosso mercado aqui, ele falou, pô, eu tô com medo, porque a IA vai fazer nosso produto ficar mais barato. Eu falei, vai. Não tem como. E se você não usar, ensinar seu cliente, ele vai aprender com outro. E se você não evoluir, não melhorar, você está fora do mercado. Não falei exatamente assim, mas foi quase isso, porque é fato. Eu ensinei para o meu cliente o que eu vendo. Só que o que acontece? Tem coisa que ele não vai conseguir fazer. Por quê? Porque a gente tem que continuar aprendendo, às vezes ele não tem o time para fazer, e tem coisa que ele vai fazer e vai me ensinar. E tá tudo bem. Esse é um pensamento de abundância. Então, quanto que a gente está aqui nesse evento trocando experiência? Eu aprendi aqui, não foi só aqui, foi falando com o Felipe hoje de manhã. Ele me ensinou uma série de coisas, eu ensinei para ele, por isso que ele deve ter vindo na palestra. Não tenho dúvida, não foi? Senão talvez você nem viria, você estaria indo para outra. Porque a conversa foi interessante, falou, pô, deixa eu lá ver o que esse maluco falando de IA vai falar. E aí, só para provocar vocês,
Isso daqui eu vi lá na TD. Níveis de interação humana com relação à produtividade. Se você chegar a ter agentes autônomos, que vai acontecer para gerar desenvolvimento, puxa, levantei um indicador de um profissional que está abaixo. Você pode ter um agente que conecta com um artefato, que é um vídeo, ou com um especialista e direciona no que ele precisa aprender naquele momento. E se você não encontrar tecnologia no mercado, você desenvolve. E você pode começar a fazer isso de forma simplificada. Consequentemente, em que nível você está? Tem gente que está usando IA porque não quer trabalhar. Fato. Porque quer fazer mais rápido. Essas pessoas vão ter mais dificuldade com isso. Porque se você usa a IA para te ajudar a aprender e potencializar, ser mais efetivo, você vai se destacar. Eu tenho optado por usar por aí. Por quê? Porque isso faz com que as nossas entregas sejam melhores, só que a gente tem um desafio. Sabe qual é o desafio? Presta atenção como está a sua respiração agora. Inspira profundamente. Respire. Inspire de novo. A gente tem um desafio de parar em meio a tanta aceleração, respirar, porque a gente não vai dar conta de tudo isso que está acontecendo. E aí o que a gente mais viu lá fora, Rosa vai lembrar, foi sobre a gente ter que desacelerar para a gente ir mais rápido e priorizar. Então a gente vive uma ambivalência. Aceleração, alta tecnologia. Mas se a gente desacelera, respira, a gente fala, o que eu vou escolher melhorar? Tá tudo bem. E a gente vai evoluindo. Sempre vai ter alguém melhor que a gente. Vai ter alguém que está pior. E a gente vai evoluindo o tempo todo. Então, para fechar, eu trago uma pergunta. O que seu eu do futuro diria para você fazer hoje? O que será que você pode fazer saindo daqui, dessa palestra, sobre EduTailor e Action Learning, e veio como bônus algumas provocações de IA, porque não dá para fugir disso. O que será que você poderia fazer hoje? Pense um pouquinho sobre isso. E antes de eu dar meu recadinho final, né, quero falar um pouquinho sobre BeChange. Se você quer gerar mudança fora, seja a transformação que o mundo precisa. E se vocês usarem algumas dessas dicas e trabalhar mentalidade, a técnica, a tecnologia, o framework, o plano de aula, o objeto educacional, tudo isso vai ser consequência de como você vai estar pensando e arquitetando com uma visão mais sistêmica. E aí, gente, saíram daqui provocados? Quem sentiu provocado aí, levanta a mão aqui, ó. Aí, boa. Eu escolhi dessa vez trazer uma palestra mais provocativa, mais reflexiva, para de fato assim dividir com vocês a minha empolgação, porque isso tem me ajudado demais. Tem me ajudado muito a fazer muitas coisas. Bom, gente, obrigado. Estou no tempo aqui certinho. Fiquem com Deus e ótimo evento aí para vocês. Valeu. Obrigado.